Ora, muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos lá então hoje falar sobre os produtos da LifeWave, hoje dia 26 de fevereiro de 2024, uma empresa que nos traz uns produtos verdadeiramente inovadores no que respeita à recuperação da saúde, à manutenção de saúde e à regeneração. E como vamos falar hoje de uma área que nos é muito querida, tendo em conta alguns dos produtos de que nós vamos falar, nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvirmos da parte do Dr. Diogo Cabrita, na verdade, o que é que está subjacente, qual é a importância de uma das áreas nas quais esta empresa se focaliza bastante, que é na área das células estaminais ou células-mãe, penso que também se podem chamar células-mãe em português. É uma intenção muito forte por parte das farmacêuticas de conseguirem estabelecer terapêuticas baseadas nesta área, e como são todas até agora, as soluções que têm apresentado através de células exógenas, ou seja, células que vêm de fora, nem sempre os resultados são os melhores. Esta empresa que tem estes dispositivos dos quais nós vamos falar a seguir tem uma opção e uma solução totalmente diferente, diametralmente diferente, diria eu mesmo, porque as células são as nossas, independentemente de estarem ativas ou não estarem ativas na altura em que nós estamos, enfim, na nossa vida normal, mas que a partir destes dispositivos passam a reativar-se. No entanto, sem dúvida alguma que seria importante da parte, uma visão um pouco mais científica, e para isso temos aqui a possibilidade do Dr. Diogo falar um bocadinho connosco sobre a importância então destas, enfim, das células estaminais. Portanto, Diogo, the floor is yours. Tens é que ativar os microfones. O microfone está de novo desativado. Microfone, Ora pronto, está. está ativado. Não sendo um expert na matéria, só é uma abordagem muito simples para que as pessoas tenham a noção do que é que estamos, enfim, a falar. Nós, seres humanos, para fazermos um ovo, precisamos de dois gametas, um de uma mulher, outro do homem, e depois esse ovo surge e começa a dividir-se. Esse ovo que se chama o zigoto é um ovo que se divide até ao quinto dia em várias dezenas de células, mas nas primeiras 16 ele tem uma característica. Essas 16 células são pluripotenciais, elas podem converter-se, podem fazer 16 pessoas iguais. Portanto, esse zigoto é a fase inicial daquilo que chamamos de segmentação da embriogênese, e, portanto, ele inicia o processo e naquelas 16 células, se formos naqueles primeiros 2 dias, vamos buscar essas células e temos aquilo a que chamamos o tronco totipotencial. Ele pode ser tudo. Bom, isto, obviamente, tem implicações éticas, porque temos que ir buscar estas células naquilo a que se chama a engenharia da genética, é pegar nestas primeiras células e pegar nelas e reconverter para fazer depois, quer medicação, quer alteração imunológica, enfim, há muitas maneiras depois de pegar nestas células e alterá-las, utilizando vírus, utilizando processos com temperatura, enfim. O mundo é muito vasto nessa matéria. Bom, feito isto, feito estas divisões, construída uma coisa que se chama a mórula, depois o blastocisto, este, este conjunto de células fixa-se na parede do útero, fixa e inicia aquilo que é a divisão para aparecimento dos tecidos.
não sei, provavelmente já ouviram falar, ectoderme, endoderme, mesoderme, que são os três tecidos iniciais. Estes três tecidos iniciais são feitos por células no desenvolvimento das tais células totipotenciais, mas agora estas são só pluripotenciais, porque a que virou mesoderme já não faz ectoderme, a que virou endoderme já não faz mesoderme. Portanto, elas passam a ser menos ativas. Aqui, os seres humanos que são capazes de coisas inacreditáveis também são capazes de pegar nestas células e, através de vírus, temperaturas, etc., revertê-las ao processo inicial e, portanto, voltam a convertê-las em células eh, totipotenciais, obviamente estas já com um nome, são induzidas, não é? Foram induzidas a andar para trás. Pronto, o homem e a sua célula, stem cell, ou célula tronco, ou célula mãe, ou célula totipotente, é tudo sinónimos, não é? No mundo contemporâneo. Então, nós desenvolvemos e depois passamos a ter em todos os tecidos células cada vez mais longínquas da célula inicial, mas, ou melhor, das 16 células iniciais, mas passamos a ter estas que são, que chamamos tronco multipotente, mas que elas são características de uma coisa, que é, são multipotentes, porque conseguem fazer células da sua linhagem. Ou seja, elas já não são mesoderme, não são ectoderme, não são endoderme, portanto, já passaram aquela primeira e segunda fase, são células já muito mais próximas daquilo que nós somos. E onde é que isto é visível? É sobretudo, por exemplo, na medula óssea, na raiz dos dentes há imensas células pluripotenciais ou multipotenciais neste caso, mas não convém andar a arrancar os dentes para ir buscá-los, quer dizer, preciso de alguma calma, mas a medula, sim, muitas vezes vai-se à medula buscar, e as doenças são muito conhecidas, as leucemias, enfim, várias doenças que são tratadas pegando em células multipotentes que estão dentro da pessoa e que são depois produzidas geneticamente para elas próprias reconverterem o espaço da medula num novo tecido, agora são. Pronto, isto é lindíssimo, é uma coisa muito bonita, mas tem, obviamente, consequências éticas. Há países que proíbem isto tudo, e se calhar alguns com alguma razão. Onde é que isto entronca na nossa reunião e na nossa conversa? Em que é de uma enorme importância para a vida das pessoas tratarem-se. Ora, tratarem-se utilizando esta força potencial, esta origem para produzir novas componentes é extraordinário. Se vocês pensarem nisto, a pele reproduz todos os dias. Por isso é que nós descamamos no verão. Por isso é que o pelo cresce. Por isso é que muitas situações que acontecem, por exemplo, e é muito interessante perceber isto, quando fazemos quimioterapia, o que fazemos é uma coisa muito cega. Hoje há, pois, avanços nesta matéria, mas a quimioterapia inicial o que fazia era matar as células mais rápidas no crescimento. E por isso é que caía o cabelo, caíam as unhas, são as células mais rápidas do crescimento. Mas nós, aquilo que vemos no dia a dia é esta capacidade de regeneração, de voltar a fazer. Por exemplo, o fígado tem uma capacidade de regeneração muito interessante, mas há seres humanos que o conseguem destruir de forma ainda mais violenta, não é? Mas isso é outro assunto. A ideia destes apósitos que agora são propostos é um pouco a ativação, dar como que um clique às células multipotentes para virem ao nosso corpo refazer atividades que estão, digamos que, em procrastinização, estão paradas, estão lentas. Bom, isto seria fantástico, sobretudo, imaginem, numa pessoa que está muito deprimida. Íamos buscar
células neuronais mais ativas, mais fortes. Seria interessante em, em situações de. Deixem-me só desligar, que há aqui alguém a querer me chamar. Pronto. E, portanto, este processo é de uma grande importância para nós tentarmos descobrir mecanismos que levam a a uma reorganização e reativação dos sistemas defensivos, portanto, imunes, um, capacitando melhores respostas em algumas atitudes, em algumas formas de estar, performance desportiva, performance emotiva. Pronto, e esta é a ideia. A ideia de que há uma molécula tendo cobre, enfim, num processo que é ativador das células multipotenciais, é uma coisa que está em estudo, que este grupo tem apresentado como sendo uma, uma forma muito eficaz. Na realidade, se vocês forem procurar na internet, enfim, neste mundo todo, na inteligência artificial, não há ainda grandes trabalhos. Há trabalhos, há coisas que dizem que sim, há a experiência de pessoas que falam nisso. Eu tive também a minha experiência pessoal, não é? Que me pareceu interessante, o que não quer dizer que não podemos afirmar a partir daqui, e o Alfredo que me desculpe este ponto, mas é importante, não podemos afirmar aqui que encontramos a solução para todos os males do mundo, mas é um caminho, é uma solução interessante. As pessoas têm aqui uma arma mais que pode ser fundamental para resolver alguns problemas. E pronto, Alfredo, passo-te a palavra. Muito bem, sim, senhor. Obrigado. Obrigado, Diogo, por esta introdução, que é importante, que nós conheçamos também da parte científica. Na verdade, nós, inclusivamente, uma das coisas que temos que deixar bem claro é que estes dispositivos não curam, não tratam, nem diagnosticam doenças. Isto é uma das coisas que nós deixamos sempre claro. Isto trabalha com saúde, não trabalha com doenças. As doenças são do foro médico, nós não somos médicos, não somos enfermeiros. As pessoas que fazem a promoção destes dispositivos normalmente não são da área médica, embora tenhamos médicos não só a utilizar estes dispositivos, mas também já a propor os dispositivos também aos seus familiares, eventualmente aos seus pacientes. Portanto, é sem dúvida uma opção que agora que se começa a conhecer esta área, é uma opção, como todas as outras, e o que nós temos visto são situações verdadeiramente incríveis no que respeita à reação dos organismos quando começam a utilizar estes dispositivos. Eu vou-vos fazer então aqui uma pequena apresentação com a ajuda de mais algumas pessoas que já estão também hum, associadas a esta empresa e já conhecem muito bem o funcionamento de todos estes dispositivos, não só neles próprios, e nós propomos sempre às pessoas que não acreditem em nós, é a primeira coisa que nós não acreditem em nós, mas façam uma experiência, tendo em conta que estamos a falar de dispositivos que não passa nada para a pele em termos de químicos e que em termos de risco financeiro não existe, porque há uma garantia que é dada pela empresa, não acreditem em nós. Mas pronto, vamos lá então falar um bocadinho desta tecnologia que é inclusivamente já considerada por alguns como software para humanos. Este software para humanos foi criado por esta pessoa, pelo Dr. David Schmidt, que em 2001 foi desafiado para se envolver num projeto da criação de um novo submarino. Era um mini submarino norte-americano. E ele propôs-se então para que os militares norte-americanos, os SEALs norte-americanos que iriam desempenhar longas missões nesses mini-submarinos não sofressem ao nível neurológico com a intenção de se manterem sempre ativos, ele iria tentar criar um sistema que ajudasse esse desidrato, esse objetivo, sem lhes prejudicar
enfim, o sistema neurológico com cafeínas, nem com vitaminas, nem com nada que os pudesse excitar e prejudicar dessa maneira. E foi assim que ele apareceu com o primeiro dispositivo que correu tão bem que, inclusivamente, a Marinha Norte-Americana quis-lhe comprar a patente, ele não a vendeu, decidiu foi criar então uma empresa. Portanto, tudo isto começou em 2001. Há quem lhe chame também, ou tem alguma similitude com a acupuntura, não por causa da acupuntura em si, mas porque se utiliza normalmente perto de pontos de acupuntura, porque, como nós sabemos, nós somos caminhos de energia, todo o nosso corpo é percorrido por meios de transmissão de energia e os pontos de acupuntura são facilitadores enfim, da passagem dessa energia. Muitas pessoas também perguntam, mas o que é que isso tem lá dentro, esses adesivos, o que é que tem? Posso-vos mostrar, os adesivos têm assim este aspecto, o que é que estes adesivos têm lá dentro? Na verdade, tem aquilo que vocês estão a ver aqui à vossa frente neste slide, tem aminoácidos, oxigênio, eletrólitos, água, glucose natural, ou seja, os químicos, entre aspas, em si, ou a matéria-prima de que são feitos estes adesivos, não é importante. O que é importante é a nanotecnologia que está incluída nestes pequenos dispositivos, que criam assim pequenas antenas biomoleculares orgânicas que, ativadas com o nosso calor, enviam de volta uma onda de luz, uma frequência de luz muito ao nível daquilo que acontece quando nós vamos para a rua e apanhamos sol, em que o sol, através das suas frequências de luz, nos induzem uma série de comportamentos no organismo, nomeadamente a criação da melanina, que é aquele aspecto vermelho com que nós ficamos, alguns, não é? Eu fico logo vermelho. Há pessoas que ficam logo castanhas, enfim, não deixa de ser melanina. E inclusivamente a vitamina D que nós queremos no nosso organismo também tem a ver com uma frequência de luz do Sol. Não é tóxico, não é invasivo, não é transdérmico, nada passa para a pele, a não ser a tal frequência de luz. Já está a ser utilizado por terapeutas, inclusivamente celebridades portuguesas também. Vamos ver um pouco mais à frente, atletas olímpicos em todo o mundo, o homem mais forte do mundo, ou o ex-homem mais forte do mundo, utilizava estes adesivos durante inclusive as competições, e já vamos ver também que não tem qualquer perigo ao nível de doping, portanto pode ser utilizado e é utilizado por muitos atletas ao redor do mundo. Ao final de 20 anos de estudos e de utilização e de criação de uma série de dispositivos, saiu então agora em 2019, final de 2019, este novo adesivo que é o X39, que se vocês forem aí à internet encontram uma série de referências ao X39. Notem que todos estes produtos estão patenteados, não têm qualquer competição, concorrência no mercado. Falamos, portanto, a partir do momento em que temos a reativação de células estaminais, estamos a falar de uma ciência de regeneração, já não só de anti-envelhecimento, é mesmo de regeneração, que se demonstra em cada um de nós de uma forma totalmente diferente. Dependendo enfim, da situação de cada uma das pessoas, cada um de nós vai ter sintomas totalmente diferentes uns dos outros, na maior parte dos casos. Temos também aqui a demonstração, então, que, segundo o próprio criador de todos estes dispositivos, são 13, o X39, foi a melhor coisa, o melhor sucesso que ele conseguiu atingir na vida. Como é que isto funciona? É muito simples. Pomos um destes dispositivos ou aqui atrás na C7, na cervical 7, ou então dois dedos abaixo do umbigo, e nessa altura temos este tipo de resultados, benefícios que vocês estão a ver aqui, não só no que diz respeito à dor, também no que respeita à clareza mental, rápida recuperação de exercício, inclusivamente cicatrização, melhor aparência de pele. 12 a 14 horas de utilização destes adesivos normalmente fazem com que as pessoas comecem a sentir-se diferentes, inclusivamente no que respeita ao humor. O nosso humor melhora significativamente. Para terem uma ideia de algumas demonstrações de benefícios no que diz respeito à cicatrização, vejam aqui estes exemplos. Isto é um deles. Temos imensos exemplos no site da própria empresa.
antes e depois, com algumas semanas, em alguns casos, de utilização destes dispositivos. Neste caso, 28 dias, vejam a diferença. Temos, como vos disse, exemplos para dar e vender. Vejam a diferença em 3 anos da senhora do lado esquerdo. Temos, isto são pessoas que são norte-americanas, inglesas, temos inclusivamente experiências já com portugueses, temos mais de uma centena de testemunhos. Vejam também no que respeita a estes dois exemplos. O do lado esquerdo é uma senhora portuguesa que, como veem, tinha uma afecção de pele, e nós não falamos de doenças, portanto não referimos doenças, mas há uma afecção de pele muito conhecida e bastante agressiva, como vocês podem ver, e ao final de 2 semanas, só com a utilização de 2 tipos de adesivos diferentes, vejam a diferença. Temos não só o X39, temos também o X49, que é o mais recente adesivo, na verdade, que funciona sobretudo para melhoria do sistema cardiovascular e ósseo. Para além disso, quando utilizado em complemento com o X39, inclusivamente permite-nos, segundo as primeiras experiências que têm sido feitas, já foram feitas, qualquer dia poderemos dizer com segurança que nos protege dos campos eletromagnéticos 5G, do Bluetooth e do Wi-Fi. Os primeiros testes que foram feitos assim o demonstram. Recuperação muscular, perda de gordura, força óssea. Aliás, podem. Atenção a uma coisa: a questão da perda de gordura, de perda de peso e por aí fora, tem que haver uma determinação das pessoas em fazer alguma coisa também no que respeita à alimentação. Eu tive, ainda esta semana passada, essa demonstração. Só que quando eu me decidi a fazer uma alimentação equilibrada, na semana passada, em 7 dias perdi 5 quilos. Em 7 dias perdi 5 quilos. Volto a repetir. Eu meço 1,70 m, pesava 84,9. Ontem, depois de me pesar, tinha 79,9. Foram 5 quilos exatos que eu perdi com a utilização contínua dos adesivos ao mesmo tempo. Isto não é normal. Eu perder 5 quilos numa dieta nunca me tinha acontecido. Nitidamente, os adesivos tiveram aqui um fator decisivo. Portanto, há 2 tipos de peptídeos que, já agora antes de passarmos para o Energy Enhancer, mas há 2 tipos de peptídeos que estes 2 adesivos X39 e X49 elevam no organismo. Um deles é o AHKCU e o outro é o GHKCU. São basicamente peptídeos de cobre. Os peptídeos não são mais do que pares, pelo menos um par de aminoácidos, e isto faz com que o nosso organismo depois reaja e funcione de determinada maneira. O facto de serem os dois pares, aliás, peptídeos associados a cobre, é que faz com que nós fiquemos protegidos contra as radiações eletromagnéticas. Era uma das coisas que eu queria aqui deixar claro também, de onde é que vem esta proteção para as radiações eletromagnéticas. Energy Enhancer. Energy Enhancer foi basicamente o primeiro dispositivo que o David Schmidt criou. É um dispositivo que basicamente, através dos ribossomas das nossas células, induz um aumento de queima de gordura na ordem dos 20%. Tudo isto são estudos científicos que o demonstram. Atenção, que eles não falam de cor. Todos os estudos científicos estão disponibilizados no site da LifeWave. Portanto, depois quem quiser aceder a esses estudos científicos, temos para os divulgar. E, portanto, isto regula a energia, o que faz com que as pessoas andem durante o dia inteiro com a mesma energia como se tivessem acabado de acordar. Isto acontece sobretudo para os atletas, é fantástico. A minha mulher é uma atleta, treina 4 a 5 vezes por semana, e a partir do momento em que descobriu os Energy Enhancer, nunca mais os largou. Ela utiliza o X39, ela utiliza o X49, mas quando vai treinar leva sempre os Energy Enhancer colocados. Silent Night, todos nós sabemos a importância de dormir bem. Aliás, é durante as diversas fases do sono que a regeneração celular se faz. Uma das mais importantes hormonas que nos permite manter uma saúde, enfim, forte, é exatamente a melatonina. Se nós não tivermos bons níveis de melatonina à noite, não conseguimos descansar bem. Se tomarmos suplementos de melatonina, isto pode ajudar de alguma maneira, enfim, ao bem-estar do organismo, mas sinaliza o organismo para deixar de criar a melatonina. Ora, a partir do momento em que se utilizam estes dispositivos, a situação é totalmente diferente.
Em lugar de se estar a sinalizar o organismo para não criar melatonina, está-se a fazer exatamente o contrário. Está-se a estimular o organismo para criar melatonina. É como se estivessem a treinar um corpo para ganhar músculo, em vez de lhe darem alguém que vai carregar os sacos de compras, para ele, não. Vais carregar sacos de compras para tu próprio criares o teu próprio músculo. É exatamente assim que funciona o Silent Night. Reparem que não tem melatonina, mais uma vez, envia uma frequência de luz que induz a criação dessa melatonina. O SPC Complete é um adesivo que basicamente regula hormonalmente as pessoas, que faz com que, inclusivamente, percam aquela compulsividade por comerem açúcar. Isto é excelente nas dietas. Por acaso, ainda não comecei a utilizar um SP6 em continuação da minha dieta. Na primeira semana foi só X39, X49, o Aeon. De vez em quando, e neste momento, por exemplo, tenho aqui a glutationa. Sempre que eu estou ao pé de muita gente, levo sempre glutationa aqui no pescoço, que me protege sempre. Não tenho adoecido. Há anos que não adoeço, exatamente com a utilização desta solução, que é estar sempre com a glutationa aqui na garganta. O SP6 vou passar a utilizá-lo agora esta semana e vamos ver também como é que as coisas vão correr. Mas em termos hormonais é excepcional, inclusivamente para, por exemplo, as pessoas que têm, que estão têm umas menstruações muito fortes, desagradáveis. A utilização do SP6 regula bastante esse mal-estar. Glutationa. Acabei agora de vos falar nela, mas não sou eu que vos vou falar da glutationa. Para vos falar da glutationa, temos aqui a Mafalda, que nos vai então fazer a apresentação deste fantástico, magnífico adesivo. Força, Mafalda. Obrigada, Alfredo. Boa noite a todos. Ora bem, a glutationa, como sabem, e temos hoje aqui um médico que sabe melhor que nós, não é? A glutationa é um importante antioxidante e ele faz a quelação dos metais pesados. Nós vivemos um período em que o ar, a alimentação, a água, tudo está fortemente contaminado. Como tal, é muito importante este antioxidante e desintoxicante do organismo. Portanto, estes adesivos não contêm glutationa. No entanto, quando colocados no nosso corpo, ele desencadeia um processo de fototerapia e, portanto, ajuda na produção de glutationa até um nível de 300% num período de 24 horas. É muito, são uns adesivos muito bons para quando estamos constipados, com dores de garganta. Eu uso, e por experiência própria, quando colocados aqui na zona aqui da nossa garganta, e as dores de garganta desaparecem rapidamente, isto por experiência própria. Também ajudam muito no processo imunitário, claro, do processo cardiovascular, de produção de colagênio, porque a glutationa contém aminoácidos que promovem toda essa questão do sistema imunitário, do sistema cardiovascular e da produção de glutationa. Portanto, é um adesivo muito bom quando nos sentimos cansados, nos sentimos mais debilitados. Nessas alturas é uma grande ajuda e uma grande mais-valia. Ele faz a quelação dos metais pesados, como eu penso que já disse, e essa quelação, o que é a quelação dos metais pesados? Retira das nossas células todas aquelas toxinas, especialmente que se acumulam no fígado, nos rins, nos pulmões, e ajuda a retirar tudo isso e a expelir do organismo todas essas toxinas. Portanto, era isto essencialmente que eu queria dizer Excelente. acerca da glutationa, e vou passar a palavra ao Alfredo. Muito bem. Obrigada. Obrigada por Obrigado, ter vindo. Mafalda. Nada, obrigada Exatamente. também. Sigamos então para o próximo adesivo. Temos também a carnosina. A carnosina é um adesivo interessante, sobretudo porque, para além de ser um regenerador de tecidos, tem outra ação muito interessante, que é, todos nós sabemos, aliás, sobretudo depois destes últimos 3 anos, que nós temos dentro de cada célula temos cadeias DNA. DNA são umas cadeias em hélice. Nas extremidades de DNA existem
uns pares repetidos de aminoácidos que são chamados os telómeros. Sempre que as células se subdividem, esses telómeros reduzem de tamanho até um ponto em que a célula já não pode garantir o seu código genético e, portanto, deixa de se subdividir. Ora, a carnosina vai aumentar a vida desses telómeros, portanto, vai aumentar a possibilidade das próprias células se subdividirem e, portanto, vai aumentar o nosso tempo de vida, que é fantástico. Inclusivamente, a carnosina, sobretudo no que diz respeito à recuperação de tecidos, é fantástico. Para cicatrização, sobretudo cicatrização, é uma coisa incrível. Inclusivamente, nós temos utilizado muito cá em casa, até para cicatrizes de operações, e as coisas funcionam muito rapidamente. E até, inclusivamente, quando vocês vão ao dentista e depois ficam aflitos, colocarem a carnosina na zona onde vocês fizeram enfim, o tratamento ao dente, vocês vão ver que muito mais rapidamente o vosso dente vai cicatrizar. Temos depois o Aeon. Do Aeon vai falar a Cristina Carvalhal. Cristina, da Floor is yours. Olá, muito boa noite. Vamos então falar do EON. O EON vai elevar no nosso corpo um peptídeo que vai reduzir tanto a inflamação como o stress, e o stress oxidativo e o stress emocional. Temos, portanto, aqui um forte aliado, sem químicos, para nos ajudar a estabilizar aqui o nosso sistema emocional e gerirmos melhor todos os desafios do nosso dia a dia. Interessantemente, este peptídeo foi encontrado na geleia real, que é o alimento especial da abelha rainha, que vive 40 a 50 vezes mais do que as outras abelhas. Ou seja, para além de reduzir o stress e reduzir a inflamação, também temos aqui o princípio de longevidade, o que não é de estranhar, porque sem stress e sem inflamação, o nosso organismo vai funcionar muito melhor. Não é o acaso que o próprio do inventor já disse que este é um adesivo que ele vai usar para sempre. Hum, Este peptídeo realmente existe no nosso organismo, mas com o tempo ele vai diminuindo. A boa notícia é que com a EON conseguimos realmente reativá-lo. Muito bem, sim senhor. Ok, Cristina, muito obrigado. Aqui a apresentação do Aeon o Aeon, inclusivamente, é utilizado como potenciador de todos os outros adesivos. E é um dos adesivos que o próprio criador já disse que nunca mais vão sair do corpo dele. Portanto, o Aeon e o X39 são dois dos adesivos mais importantes. E eu, por exemplo, quando as pessoas fazem o primeiro detox nos primeiros 30 dias, o que eles propõem normalmente é a utilização do X39 e, se possível, também o Aeon. Portanto, estes dois são fantásticos, utilizados em uníssono ou em complemento. Depois temos o Icewave. O Icewave é aquele adesivo que nós consideramos quase como milagrosos. E porquê? Porque consegue reduzir pelo menos em 50% qualquer dor em segundos. Isto é uma coisa fantástica. Ainda sábado estivemos no Luxemburgo e mais uma vez, durante uma apresentação no Luxemburgo, uma das pessoas dizia que tinha dor. Nós perguntamos sempre, alguém aqui que tenha dor? E há lá sempre alguém que tem dor. Infelizmente, esta sociedade é uma sociedade cheia de dores. De maneira que nós aplicámos os Icewave e em segundos a pessoa sentiu logo a diferença, desapareceu-lhe a dor. Tinha uma dor aqui que praticamente não lhe permitia levantar o ombro e em segundos desapareceu-lhe completamente a dor. Normalmente, pelo menos 50% desaparece, mas naquela situação foi imediato. Portanto, é daquelas coisas que nós gostamos de andar sempre com elas na carteira, porque se houverem pessoas que se queixam de dor, normalmente nós fazemos sempre a aplicação. Depois temos então aqui a demonstração da utilização destes dispositivos em termos da redução da inflamação, como vocês podem ver, 5 minutos que estes adesivos fazem ao organismo. Imensos atletas advogam a utilização dos nossos adesivos. Vocês podem ir, como vos disse, ao site da Lifewave e veem todos os atletas que estão a utilizar já neste momento os adesivos e que se permitem apresentar-se como tal. O David Beckham era um deles, agora obviamente já deixou de jogar futebol. O Michael Phelps, o grande nadador, enfim, o Ray Allen, revistas de especialidade a falar destes dispositivos também estão aqui referidos. O tal homem mais forte do mundo, de há 2 anos, o Simon Sabrosa também utilizava estes dispositivos quando jogava futebol. Temos uma série de
E depois temos VIPs. Temos neste momento já pessoas na televisão, a Rita Mendes, a Ruth Marlene, a demonstrar a utilização elas próprias dos adesivos nos programas que estão a fazer. A Agência Mundial Antidoping a demonstrar que não, senhor, isto não tem qualquer doping, pode-se colocar à vontade. Foi uma das obrigatoriedades que apresentaram à empresa para que pudesse apresentar estes dispositivos na área do desporto. Aliás, foi exatamente na área do desporto que tudo isto começou, para além da questão de 2001 com os dispositivos Energy Enhancer para os estilos norte-americanos. Isto foi utilizado pela equipe olímpica de natação dos Estados Unidos com elevado sucesso e, portanto, por isso é que eles foram obrigados depois a analisar todos estes dispositivos e ficou demonstrado que não, senhor, não tinha qualquer doping. Então, como é que podemos comprar? Podemos comprar enquanto cliente normal. Há pessoa que vos convidou para vir aqui, ele tem um site próprio, como cliente normal, e nós nunca recomendamos às pessoas que comprem como cliente normal. Aliás, para mim é ter uma atitude de marketing, a existência da possibilidade do cliente normal, ninguém vai comprar assim. Ou como cliente preferencial plus, ou então como embaixador de marca. Tanto os clientes preferenciais como os embaixadores de marca têm o melhor preço possível, sendo o embaixador de marca, tem uma vantagem, que é: eu utilizei os adesivos, eu gostei, se eu quiser promover e com isso ser beneficiado através de um plano de compensação, a empresa faz pagamento de bonificações às pessoas que depois promovem a outras pessoas. Portanto, normalmente, pelo menos para as pessoas que ainda estão ativas profissionalmente, propõe-se que comecem como embaixadores de marca, mesmo que queiram começar somente enquanto clientes. Aliás, dizemos sempre às pessoas todas, são todos clientes no início, porque têm que ver se sentem alguma coisa, se sentem aquilo que nós sentimos, porque só assim é que nós, não sendo vendedores, conseguimos depois promover para outras pessoas. Não se esqueçam que temos aqui duas grandes possibilidades. Em primeiro lugar, a oportunidade de dar a conhecer a pessoas da nossa relação e a nós próprios também uma forma de gerar saúde, de recuperar saúde. E nós temos imensos exemplos e testemunhos que isso demonstram, mas também depois, para aqueles que queiram algo mais da vida em termos profissionais, têm aqui a possibilidade de terem um rendimento à parte que nós ajudamos a construir através das nossas formações, que são gratuitas, nosso acompanhamento, que é obviamente interessado, porque nós, só com o sucesso dos embaixadores de marca que se vão associando, é que nós próprios temos também sucesso. Portanto, está na altura que, se quiserem colocar alguma questão, façam o favor. E, entretanto, vou terminar aqui a nossa gravação.